Olá, pessoal do nono ano, tudo certo com vocês? A gente vai fazer uma retomada, né, do assunto que a gente estava vendo em sala de aula, que a gente estava falando bastante sobre a Europa, sobre a Ásia, né, e a gente estava falando sobre população ou densidade demográfica, né, a gente estava vendo bastante pirâmides. Então, agora a gente vai fazer um breve resumo falando do que a gente já havia dito em sala de aula, tá? Que era a respeito da população da Europa. A população da Europa, a gente pode perceber que ela é uma população, hoje em dia a gente está vendo bastante falar na TV, né, por causa da nova gripe aí, né, do coronavírus aí. A gente está vendo que a população é uma população idosa, né? A Europa inteira ela possui uma população idosa muito grande. Então, o que acontece? Alguns países da Europa, eles propunham para as famílias, para as pessoas, a questão de ter mais filhos. Por que a questão de ter mais filhos? Porque quanto maior a quantidade de filhos a família teria, mais possibilidade de mão de obra a Europa ia ter, né? Então, mas por quê? Você vai falar, mas por que as pessoas não querem mais ter filho? Porque muitas mulheres estão se dedicando ao trabalho, né, à carreira social, e eles não querem ter muitos filhos. Por quê? Porque precisa de um tempo, né? Eles precisam de ter o tempo para se dedicar à carreira profissional. Então, o que acontece? As mulheres estão tendo menos filhos. Com isso, a expectativa de vida da Europa também é muito boa. Então, as pessoas, os idosos, vivem mais, vivem melhor, né? Consequentemente, os idosos vivendo mais, o que vai acontecer? A previdência social vai ser muito grande, né? O que eles vão pagar de aposentadoria vai ser muito e vai faltar mão de obra, né? Porque os aposentados, né, os idosos, eles não vão estar no mercado de trabalho, né? Vamos dizer assim, quanto menos pessoas nascerem, quanto menos crianças nascerem, menos mão de obra vai ter para o futuro. Então, alguns países se preocupam muito com isso, né? Alguns países, como a França, por exemplo, ela incentivava muitos casais a terem mais filhos, dando muitos privilégios, né? Diminuindo impostos dessa família, dando uma série de privilégios para que as pessoas pudessem ter mais filhos. Consequentemente, na Ásia, né, no continente asiático, é totalmente ao contrário. Por quê? A Ásia é o país a Ásia é o continente mais populoso do mundo, né, sendo a China e a Índia os dois países mais populosos. No caso da China, a China tem lá a política do filho único, né? Hoje em dia já não é tão rígida essa política, mas antigamente era bem mais rígida, né? Por quê? Porque quem tivesse mais de um filho, o que aconteceria? Os impostos iam aumentar, teria um monte de prejuízo, vamos dizer assim. Então as pessoas começaram a diminuir a quantidade de filhos. Por quê? Porque o país já estava abarrotado de gente, já tinha muita gente no país, então eles tinham que dar uma acalmada, né, na quantidade de pessoas que nasciam, tá? A gente vai ver também o que? Sobre correntes migratórias. As correntes migratórias acontecem em todos os locais, né? Tanto na Ásia, quanto na Europa, quanto na América, né? Em todos os locais acontecem correntes migratórias. Em cada local acontece por um determinado motivo. Por exemplo, na Ásia, muitas correntes migratórias acontecem porque são pessoas que estão fugindo de conflitos. As pessoas estão fugindo de conflitos armados, de fome, de miséria, né? Então a gente pode perceber que alguns locais da Ásia e ali do Oriente Europeu, muitas pessoas saem do local em direção a outros e são considerados refugiados, né? Saem para fugir da miséria, para fugir de conflitos e tudo mais. Outras pessoas migram por quê? Porque vão atrás de melhores condições de vida, né? No caso do continente americano, muitas pessoas saem de um local para o outro dentro do continente
buscando melhores condições de vida. Nesse gráfico aqui a gente pode perceber o número de imigrantes internacionais por região de destino em milhões. Então, continente asiático, né? O verde e o azul. Então, a gente pode perceber que o que aconteceu de 2000 a 2017. O que aconteceu? Em 2017 tinha era muito maior o número de imigrantes, né? E a Europa também diminuiu. A América do Norte também diminuiu. A África também diminuiu, né? Isso, consequentemente, porque cada país possui algumas leis para imigrantes, né? Então, a Ásia, por exemplo, ela abriga muitos imigrantes, sim, né? Atualmente são 80 milhões de pessoas que vivem no continente, que não estão em seus países de origem, tá? E esses países, vamos dizer assim, de maior desenvolvimento, né, vamos dizer assim, são os que abrigam esses imigrantes. Então, o país onde tem emprego, onde tem melhor condição de vida, é que vai chamar esses imigrantes para aquela região, tá? Os países que mais abrigam migrantes internacionais está aqui, nesse gráfico: Estados Unidos, Arábia Saudita, Alemanha, Rússia, Reino Unido, Emirados Árabes, França, Canadá, Austrália e Espanha. Então, esses países são o que mais recebe imigrantes. Aí você vai falar, mas que tipo de imigrante? Todos os tipos de imigrantes. No caso dos Estados Unidos, a maior parte dos imigrantes é atrás de melhores condições de vida. Outros países aqui da Europa e da Ásia são muitos deles fugindo de perseguição política, de perseguição religiosa e tudo mais, tá? Então, aqui está explicando lá o que é refugiado, né? Refugiado quer dizer o quê? Está fugindo de alguma coisa, de uma perseguição ou política, ou por causa de cor, né? Ou por manifestação religiosa ou política, alguma coisa assim, tá? Então, refugiado já está dizendo assim, refugiados, fuga, né? Está fugindo de um local para o outro, tá? Quando a gente fala em deslocamento a gente faz dentro de uma determinada região, ou seja, dentro de um determinado continente. Existe muito deslocamento, sim, dentro do continente americano, dentro do continente asiático, dentro do europeu, né, dentro do africano também. E cada tipo de deslocamento existe um determinado motivo, como o motivo da imigração, né? Existem várias pessoas que migram, por exemplo, dentro do continente africano para fugir de conflito armado, para fugir de miséria, né? Para fugir da seca, né? Próximo ali a áreas desérticas. Na Europa também, muitas pessoas fogem porque são perseguidas. Antigamente era muita perseguição religiosa que existia, né? Hoje em dia existem sim alguns locais que ainda as pessoas têm que sair do local por causa de perseguição política e religiosa, mas antigamente era muito maior isso aí, tá? A Europa e as principais correntes migratórias, né? A gente vai ver que o continente ele é marcado por perseguições, novamente falando, religiosas, políticas e étnicas, que promoveram a saída de milhões de famílias, né, para outros continentes, para a Ásia, para a América, tá? O continente também ele apresenta uma diversidade de etnias. O que é diversidade de etnia? Diferentes raças, né? Diferentes povos, diferentes descendentes, vamos dizer assim, tá? Tensões e conflitos. Existem tensões e conflitos a respeito de imigrantes. Por quê? Porque muitos países, principalmente europeus, são contra os imigrantes. Eles não gostam de imigrantes em seus países, né? A gente pode dar um nome de xenofobia. O que é xenofobia? Vamos dizer, a repulsão que eles têm contra os imigrantes. Eles têm nojo de imigrante. Então, tem muitos países europeus que não gostam de imigrantes, que eles maltratam os imigrantes. Por quê? Porque eles têm medo dos imigrantes chegarem lá e roubarem os seus postos de trabalho, né? Então, eles acham que o imigrante vai para o seu país para roubar o que é deles, né? Então, eles têm muito pavor a imigrante, né? Que eles chamam muito
pelo nome de xenofobia. Aí tem várias charges, né, que traz para a gente ver, né, o significado de xenofobia, né, dessa aversão que eles têm com os imigrantes, tá? Aí tem a Ásia, né, as principais correntes migratórias, né, de onde e para onde vão as pessoas da Ásia, né? Então é muito, ou seja, em todas as direções, né? A Ásia sai muito aqui do sul, no caso da Índia, aqui, ó, da China, em direção à América do Norte. Sai também algumas pessoas em direção a outros continentes, como a Europa, a África, né, a Oceania. Então, a Ásia, ela sai muitas pessoas de vários locais, para vários locais, desculpa, tá? Aí fala lá, migração de cérebros. O que é isso? É quando a pessoa no seu país, ela estuda, ela se forma em alguma coisa, ela se especializa em alguma coisa. Só que o país que ela mora, né, que ela reside, não dá estrutura ou não tem estrutura para ela colocar em prática tudo que ela estudou. Então, o que ela faz? Ela sai do país dela e vai procurar um país que vai dar suporte para ela crescer na área que ela estudou. Isso significa o quê? Migração de cérebros. Ou seja, muitas pessoas da Ásia, da Índia, da China, né, Sri Lanka, Bangladesh, Indonésia, vários países, eles saem do seu país de origem para ir em busca de locais onde eles vão poder colocar o que eles estudaram, vão poder pesquisar, vão poder fazer tudo que eles têm. Eles vão buscar incentivo, eles vão buscar pessoas que ajudem eles a crescerem, né, no ramo ou na área que eles estudaram, né? Então, as causas para esse tipo de imigração ocorrem muitas vezes em virtude de pouca oferta de emprego e salários muito ruins, né? Então, na Ásia, por exemplo, muitas pessoas saem e vão em direção ao norte, à América do Norte ou à Europa. Por quê? Porque lá eles dão, além de dar incentivo, dar recurso, eles pagam muito, muito bem as pessoas. Então, pessoas que são especializadas, né, cientistas, saem da Ásia para ir para a América do Norte ou para a Europa em busca de reconhecimento, vamos dizer assim, tá? Deslocamentos populacionais e tensões no continente asiático. Muitas pessoas saem do continente asiático por causa de tensões, por causa de conflitos, né? Ali, ó, na Síria, no Afeganistão, né? Muitos são as pessoas que saem dessas regiões fugindo da guerra, fugindo de conflitos, né? Fugindo de perseguições religiosas, tá? A Oceania. A Oceania também existem correntes migratórias, né? Como são essas correntes migratórias da Oceania? O continente ele é marcado por centro de atração. O que é centro de atração? O local onde as pessoas veem melhores condições para ela poder se desenvolver, para poder crescer, né? Então, o centro de atração é o quê? É o local onde disponibiliza muitos recursos para que essas pessoas consigam ter uma vida muito boa, né? Então, a Austrália e Nova Zelândia são centros grandes de atração, né? São centros onde chegam muitas pessoas para esses locais aqui. Por quê? Porque tem potência, tem possibilidade de atrair pessoas para emprego, melhor condição de vida, eles precisam, no caso, de muita mão de obra. Então, vários países ou ilhas pequenas da Oceania saem de regiões e vêm para a Austrália e Nova Zelândia, tá? Aí tem lá a hora do estudo, tá? Que vocês podem pesquisar na apostila, no Positivo On. Tem outros vídeos que eu vou estar postando também no Positivo On para vocês estarem fazendo as trilhas, tá? Conto aí com a dedicação de vocês e até breve.